Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Welcome to another broadcast of Life for All Institute. Tema geral, a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. General topic is the Word of Life, the Fellowship of Life, and living stones for edification. Estamos dentro do contexto das epístolas de Pedro. We are within the context of the epistles of Peter. Leitura da Bíblia, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 8 até 21. And the scripture reading is 2 Peter chapter 1 verses 8 to 21. Na última mensagem, a mensagem de número 22, nós abordamos o início da segunda epístola de Pedro, capítulo 1. In the last message, message 21, we started talking about the first chapter of 2 Peter. Começamos a mostrar que quando nós cremos em Jesus, todos nós recebemos uma fé subjetiva. We started sharing that when we believed in the Lord, we all received a like precious faith. Que Pedro logo no versículo 1 nos diz que nós obtivemos fé igualmente preciosa. And Peter in chapter 1 says that we all have obtained like precious faith. Nós mencionamos que esse verbo obtiver é o mesmo verbo usado no Antigo Testamento para repartir a terra entre o povo de Israel. And we share that this verb, to obtain, it is the same verb used in the Old Testament when they distributed the land in the Old Testament. Ontem eu mostrei que em Gálatas capítulo 2, versículo 20, And yesterday I showed that in Galatians chapter 2 verse 20. Onde fala que nós já morremos com Cristo, e esse viver que agora temos, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Where it says that we died already with Christ, and this living which we have, we live by faith in the Son of God. A fé no Filho de Deus, ou melhor traduzir para a fé, a do Filho de Deus. The faith in the Son of God, but in reality it's better translated, the faith, the Son of God, of the Son of God. Isso é, a fé do Filho de Deus. In other words, the faith of the Son of God. Aqui existe uma aposição. There is an apposition here. Que é uma aposição? What is an apposition? Essa conjunção liga dois substantivos. It is a conjunction connecting two subjects. E esses dois substantivos são apostos, isto é, são de igual significado. And these two nouns, they have the same meaning. A fé do Filho de Deus, a fé é o Filho de Deus, o Filho de Deus é a fé. The faith of the Son of God, the faith in the Son of God, and the faith is the Son of God. Portanto, Cristo é a fé. Therefore, Christ is the faith. É a fé objetiva. He is the objective faith. Em quem nós cremos. The one we believed on. Quando nós cremos em Cristo, when we believed in Christ, que é a fé, which is the faith, essa a fé é projetada para dentro do nosso coração. This faith is projected into our hearts. Ontem eu fiz a ilustração de uma câmera fotográfica. And yesterday I made an illustration of a photographic camera. Ou o nosso próprio globo ocular é uma câmera. Or our eye, it is a camera. Nós captamos a imagem objetiva e projetamos na nossa retina subjetivamente. We capture the objective image and we capture into our retina subjectively. Pela fé, nós, quando cremos em Jesus, Deus projetou a fé para dentro do nosso coração
a fé subjetiva. By faith, when we believed in Jesus, he projected the faith into our subjective faith. Hoje, essa fé objetiva está projetada no meu coração. Today, this objective faith is projected in my heart. E essa fé subjetiva é minha. And this subjective faith is mine. É minha fé. It is my faith. Essa minha fé é de igual valor para com todos os que creram em Jesus. And this faith which is mine, it is of the same value of all those who believed in Jesus. Todos nós que cremos em Jesus recebemos essa fé subjetiva. We all who believed in Jesus have received this subjective faith. E ninguém recebeu um pedaço de terra, ou seja, a fé subjetiva, melhor que outra. And no one has received this piece of land, in other words, the subjective faith, better than the other one. Porque Pedro chama de fé igualmente preciosa. Because Peter says it is a like precious faith. E todos nós temos essa fé igualmente preciosa dentro de nós. And we all have this like precious faith within us. Agora cabe a nós trabalharmos como uma boa terra. Now it is on us to work on this land. Um filho preguiçoso recebe uma terra do pai e não trabalha, a terra fica desolada e abandonada. A lazy child who received a piece of land from the father and does not work, this land will be abandoned, desolated. Mas um filho diligente recebe a boa terra do seu pai, trabalha na terra e vai gerar todas as riquezas para ele. But a diligent child will receive the land from his father, will work on the land, and the land will produce for him. É nesse sentido que apóstolo Pedro quer mostrar que Deus já nos deu tudo em termos de potencial nessa terra que é a sua fé. And this is the meaning that the Apostle Peter wants to show us, that we have received everything. Versículo 3, você tem, pelo seu divino poder, foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Verse 3 says, as his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. Nessa sua fé subjetiva, você tem todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. In your subjective faith, you have everything that guides you to life and godliness. Você é só trabalhar. You only need to work. Como trabalhar? How can you work? Onde está a vida? Onde está a piedade? Where is life and godliness? João, na sua primeira epístola, chama a palavra Cristo, né, é a nossa palavra da vida. On his first epistle, John says that Christ is the word of life, Ou verbo da vida. or the verb of life. Em seu Evangelho, capítulo 1, versículo 1, também diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. And in his gospel, in the first chapter, he says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. E também dizia que a vida estava na palavra. And it also says that life was in the Word. Então, se nós que recebemos a fé subjetiva por meio da palavra da verdade, que é o evangelho da nossa salvação, So if us who have received the subjective faith through the word of truth for our salvation, devemos continuar a receber a palavra da vida. we must continue on receiving the word of life. Assim, continuamente receberemos todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. And that by doing that way, we will continually receiving all the things that guide us to life and godliness. Essa terra sendo trabalhada por meio do seu trabalho em cima da palavra, This land being worked on through your work with the word, vai produzir mais vida it will produce more life e vai produzir mais virtude, and will produce more virtue, mais piedade, more godliness, mais energia da vida. more energy of life. E você está cada vez mais tomando a natureza de Deus como sua realidade. And you will take more of God's nature as your reality.
Dessa forma, você não será um cristão só de nome. In this way, you will not be a Christian only by name. Infelizmente, há muitos cristãos só de nome. Unfortunately, there are many Christians who are only Christians by name. Você é cristão? Sou. Are you a Christian? Yes, I Mas am. vive como uma pessoa do mundo. But you live as a person in the world. Não tem energia da vida. You do not have the energy of life. É apenas cristão de carteira. You are just a Christian with a badge. Porque ele recebeu o evangelho da salvação, a palavra da vida, Because he had received the gospel, se converteu the word of life, and he converted. e não mais recebeu continuamente a palavra da vida. But did not receive the word of life continually. Por isso, irmão, nós vamos continuar recebendo a palavra da vida. That's why, saints, we need to continue receiving the word of life. Já dissemos ontem, essa palavra da vida traz a verdade. We shared yesterday, this word of life brings reality. A palavra da verdade nos transforma. The word of truth transforms us. A verdade nos santifica. The truth sanctifies us. A verdade, através da palavra, faz uma lavagem em nós. The truth through the word will wash us. A palavra traz a vida de Deus e a natureza de Deus para nós. The word brings the life and nature of God to us. Também limpa de nós todos os elementos do velho homem. And will cleanse from us all the elements of the old man. Todo o pecado, todas as coisas da vida natural. All sin and things of the natural life. Se continuarmos nessa circulação da vida, recebendo a palavra de Deus, If we continue on the circulation of life, receiving the word of life, nós seremos totalmente santificados. we will be completely sanctified. A igreja será uma igreja gloriosa, And the church will be a glorious church sem mácula, sem ruga. with no blemish. E o Senhor poderá voltar And the Lord will be able to come back para tomar a sua igreja como a sua to noiva. take his church as his bride. Nós estamos nos últimos tempos. We are in the last time. Como trabalhadores à última hora, precisamos ser diligentes em trabalhar na terra. As the workers of the last hour will be diligent on working on the land. O inimigo vai fazer de tudo para ocupar o seu coração. The enemy will do everything to occupy your heart. Ele ocupa o seu coração com as paixões que há no mundo. He will occupy your heart with the lust of the world. O mundo é usado como arma do diabo para tomar o seu And the coração. world is used as a weapon of the devil to take on your heart. Dinheiro, fascinação das riquezas, Money, the fascination of the riches, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, the lust of the flesh, the lust of the eyes, a soberba da vida, the pride of life. é para distrair você, It is all to distract you, para o inimigo de Deus tomar o seu coração. for the enemy of God to take on your heart. Porque o seu coração foi criado por Deus especialmente para receber a palavra de Deus. Because your heart was created by God especially to receive the word of God. Seu coração é especial para receber a semente do reino. Your heart is special to receive the seed of the kingdom. E o inimigo sabe disso. And the enemy knows that. Ele quer ocupar seu coração. And he wants to occupy your heart. Até com coisas legítimas. Even with legit things. Você tem que trabalhar. You have to work. Você tem que sustentar sua família. You have to provide for Tem your que pagar family. suas You have contas. to pay your Pagar um bills. imposto. Pay taxes. E você não tem tempo mais para as coisas do Senhor. And you have no time for the things of the Lord. Não tem tempo para a palavra do Senhor. You have no time for the word of God. O seu coração fica totalmente ocupado pelas coisas do mundo. Then your heart is completely occupied by the things of the world. O inimigo vai dar risada. The enemy will be laughing. Ele vai dizer, eu At you. consegui arruinar mais um coração. He will say, I am able to ruin another heart. É por isso, irmãos, que nossos comportores estão nas ruas. That's why our co-porters are on the streets. Para recuperar esses corações para Deus. To recover these hearts for God. Para amar a palavra de Deus. To love the word of God Com simplicidade. with simplicity. Porque todos nós que cremos em Jesus recebemos essa terra que produz para Deus. Because we all who have received the Lord, we believed in the Lord, we receive this land. Por isso que no versículo 4 fala, pelas quais nos têm sido doadas as suas muito preciosas e muito grandes promessas. Verse 4,
by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that para que por essas promessas nos tornemos coparticipantes da natureza divina. through this you may be partakers of the divine nature. Então, o Senhor nos deu, com essa terra que recebemos, as grandes promessas. So the Lord gave us, with this land which we received, these great promises. E para você receber a concretização das promessas, você precisa trabalhar. And for you to receive the fulfillment of these promises, you must work. As promessas de Deus vêm por meio de quê? The promises of God, how they come to us. Onde estão as promessas de Deus? Where are the promises of God? Estão na palavra. They are in the Word. Então, quando você recebe a palavra, So when you receive the Word, você crê na palavra, you believe in the Word, trabalha na you palavra, work on the Word, imersão, by doing immersion, anotação, taking notes. como é que é? What else? Dormir com Deus. Imersão refinada, Refined profunda. immersion. E Deep o immersion. que acontece? What happens then? Essas promessas se tornam a realização, a These concretização promises, para they você. will become real for you. Se tornam a verdade em They você. will become truth in É you. isso que Deus quer trabalhar com cada um de nós. This is what God wants to work on each one of us. Você já tem tudo. You have everything already. Quando a fé objetiva foi projetada no seu coração como a fé subjetiva, When the objective faith was projected into your heart as subjective faith, você já tem todo o potencial para participar da natureza divina. you have all the potential to partake of the divine nature. Aí nós nos livramos das paixões que há no mundo. And then we can be delivered from the lust of the world. Não é primeiro livrar dos vícios do mundo, It is not first to be delivered from all the para vicious things of depois the world. buscar o Senhor. And then after that to seek the Lord. Você não terá forças, You won't have the strength. mas é buscar primeiro o Senhor. But it is to seek the Lord first. E a palavra vai te dar força And the Word will give you the strength para livrar das paixões que há no mundo. to deliver you from the lust in the world. Por isso você precisa ser diligente. That's why you must be diligent. Eu suponho que nós estamos falando para com um grupo que quer ser vencedores. I'm assuming we're speaking to a group who wants to be overcomers. Porque durante 20 séculos da história da igreja, Because throughout 20 centuries of the history of the church, nós vimos que há 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3 que retratam toda a história da igreja. we've seen that there are 7 churches in Revelation chapter 2 and 3 which show the history of the church. E a história da igreja já passou pela igreja em Éfeso, And the history of the church went by the church in Ephesus, que é no primeiro século do tempo dos apóstolos. which was of the first century, the time of the apostles. Já passou pela igreja em Esmirna, The church, it went by the church of Smyrna, época de muitas perseguições do Império Romano. which was a time of many persecutions E in já the passou pela Roman igreja Empire. em Pérgamo, It went by the church in Pergamos, onde o imperador Constantino uniu a política com a igreja. where the emperor Constantine united the church with politics Deformou a igreja. and deformed the church. A igreja ficou monstruosamente grande. The church became too big. Os líderes da igreja, o clero, se tornou também os principais ministros do Estado, The leaders of the church, the clergy, they became ministers of the state, ganhando muito dinheiro, muito poder. making a lot of money and receiving a lot of power. A igreja perdeu a natureza. And the church lost completely Aí its depois nature. veio a época da igreja em Tiatira, Then it came the time of the church in Thyatira, que levou a igreja ao fundo do poço. which brought the church down to the bottom of the pit. A palavra de Deus foi calada. And the word of God was shut down. O ensinamento de Jezabel prevalecia. The teachings of Jezebel, they prevailed. Levou-se a toda sorte de blasfêmias
e de distorções. All sorts of distortions and blasphemies O took Senhor place. então restaura através da igreja em Sardes, And the Lord recovered through the church in Sardis, a igreja da reforma. the church of the Reformation. Trouxe uma Bíblia aberta para nós. And it brought an open Bible to us. A imprensa foi inventada, The press was invented, o papel foi inventado paper was invented, e se tornou possível cada um de nós temos a Bíblia. which made it possible for each one of us to have a Bible. Mas ainda conservou muitos vícios. However, many vicious things were Não Remained. não se restaurou o que deveria restaurar. and not everything was recovered that must be recovered. E Deus precisa restaurar a igreja em Filadélfia. And God must restore the church in Philadelphia. E restam só essas duas igrejas, And Filadélfia e Laodiceia. There is only these two churches remaining, the church in Philadelphia and the church in Laodicea. Laodiceia é aquela que já se achava boa, importante e acabou envelhecendo. And Laodicea is that church that thought of itself as good, but it ended up getting old. Portanto, nesse final dos tempos, o Senhor está buscando a igreja em Filadélfia. Therefore, at the end times, the Lord is seeking the church in Philadelphia. Nós queremos crer que o Senhor está restaurando entre nós And we want to believe that the Lord is recovering that among ourselves. a realidade da igreja em Filadélfia. The reality of the church in Philadelphia. O Senhor está restaurando o amor fraternal entre nós. The Lord is recovering among ourselves the brotherly love. Desde final do século XVIII, From the end of the 18th century, já havia um grupo de pessoas que queria sair da escravidão da hierarquia na igreja. there was a group of people who wanted to be delivered from the slavery of hierarchy in the Eles church. viram que não era bíblico a questão de clero e leigos na igreja. And they saw that the matter of clergy and laity wasn't biblical in the church. Um grupo de pessoas que servem ao Senhor são especialistas em servir ao Senhor, os demais são leigos. A group of people serving the Lord, they're specialists, and the other ones, they know nothing. Isso danifica o funcionamento dos membros do corpo de Cristo. And that damages the functioning of the members in the body of Christ. Então, aquele grupo de pessoas no final do século XVIII, eles queriam se libertar de todo o sistema clerical. So that group of people at the end of the 18th century wanted to be delivered from that system. Passaram a chamar entre si só de irmãos. And they started to calling one another just as brothers. Pastor não é título. The pastor wasn't a title. Pastor é função. Pastor is a function. Então eles passaram a devolver a função para os membros do corpo de Cristo. So they started to give back to the members of the body their function. No entanto, essa restauração vem vindo do século XIX e XX e estamos já no XXI. And this restoration is coming from the end of the 18th century and then up to the 20th century. Ainda a igreja não se conseguiu livrar de muitos desses legados do passado. But even in the 21st century, the church has not been able to be delivered from all these things from the past. Por isso o Senhor está iniciando em nós uma nova etapa. That's why the Lord is starting with us a new age. O Espírito quer ter liberdade. The Spirit wants to have freedom. Não é a maneira humana. It is not the human way. Não segue a lógica humana. It does not follow the human logic. O Senhor precisa daqueles que não se consideram capazes. The Lord needs those who do not consider themselves capable. Isaías 66, Isaiah 66. mas o que o Senhor procura são pessoas de espírito humilde e arrependido, The Lord is seeking those who have a contrite and repent spirit e que ama a sua palavra. and who love His word. Aí começa a surgir a igreja em Filadélfia.
then the church in Philadelphia starts to. A igreja de Filadélfia é come up. aquela que tem pouca força, And the church in Philadelphia is the one which has little strength. porque ela entendeu que o capaz não é o homem, Because the church in Philadelphia understood that man is not the capable one. o capaz é Deus. The capable one is God. Deus só busca no homem instrumento, canal para ele poder fazer sua obra. God is just seeking in man a tool, a channel to do his work. Então a igreja de Filadélfia tem pouca força. So the church in Philadelphia has little strength. Como Paulo fala em 2 Coríntios 3. Just as Paul says in 2 Corinthians chapter 3. A nossa suficiência vem de Deus. Our sufficiency comes from God. Versículo 5. Verse 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, Not that we are sufficient of ourselves to think of anything como se partisse de nós. as being from ourselves. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. But our sufficiency is from God. A igreja de Filadélfia não se acha capaz, The church in Philadelphia does not think it is capable. porque o homem não é capaz de fazer a obra de Deus. Because man is not capable of doing the work of God. O homem não é nem capaz de pensar alguma coisa. Man is not even capable of think of anything. A obra de Deus não parte do homem. The work of God does not come from man. A origem é Deus. The origin is God. Por isso ele fala, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. That's why he says, who also made us sufficient as ministers of the new covenant, Não da letra. not of the letter. Porque enquanto permanecer no ministério da letra, Because while we remain in the ministry of the letter, ainda depende muito da capacidade humana. we still depend on the human capacity. Uns têm mais capacidade de compreensão lógica. Some have more capacity of having a logic comprehension. Outros têm pouca instrução. Others have a little education, Menos capacidade mental. less mental capacity. Então, depende da capacidade humana. So they do depend on human capacity. Mas essa nova aliança, But on this new covenant, a gente fala por Amir, né, Amir? we tell Amir, right, Amir? Amir ficou preocupado quando alguém falou para ele que para ser ministro de Deus tinha que primeiro terminar a faculdade. Amir was concerned when someone told him that in order to be a minister of God, he had to finish college. Ele não teve oportunidade de terminar. And he hadn't had the opportunity to conclude that. Ele ficou bem triste So tempo. he was very sad. Ele falou, eu estou fora, He said, I'm out of this. o Senhor não vai me usar. The Lord won't use me. Mas graças a Deus que os ministros da nova aliança não é da letra, But thank God, the ministers of the new covenant are not of the letter, mas é do Espírito. but they are of the Spirit. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Because the letter kills, but the Spirit gives life. Dá liberdade para o Espírito. To give freedom to the Spirit. João 3, Jesus falou para Nicodemos, John chapter 3, Jesus told to Nicodemus, importa-vos nascer de novo. you must be born again. O que é nascido da carne é carne, What is born of the flesh is flesh. mas o que é nascido do Espírito é Espírito. But what is born of the Spirit is spirit. Aí ele acrescenta, He adds on. o vento sopra onde ele quer. The wind blows whatever it wishes. Você não sabe de onde vem, You do not know where it comes from, você não sabe para onde ele vai. and you do not know where it's going to. Aí Jesus diz, assim deve ser todo o que é nascido do Espírito. And the Lord said that all of those who are born of the Spirit must be like that. Nós não seguimos a lógica da mente, We do not follow the logic of our mind, nem a lógica da letra, neither the logic of the letter, mas nós seguimos o but Espírito. we follow the Spirit. A igreja em Filadélfia tem que seguir o The Espírito, church in Philadelphia must follow the Spirit.
Por isso, irmãos, o Senhor nos chamou para sermos trabalhadores da última hora. That's why, saints, the Lord called us to be the workers of the last hour. Ele quer ter liberdade, He wants to have freedom fazer a sua to obra. do His work. E de fato Ele está fazendo. And indeed, He's doing it. Ó Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Preciso seguir a mensagem. I must follow the message. Nem cheguei na mensagem de hoje ainda. I haven't got to the message of Vamos today, terminar a today's mensagem message. da mensagem passada. Let's conclude the last message. E a partir do versículo 5 de 2 Pedro 1, And from verse 5 of 2 Peter chapter 1, fala que se nós queremos ser a igreja em Filadélfia says that if we want to be the church in Philadelphia e cumprir a vontade de Deus da nossa era, and fulfill the will of God in our time, precisamos ser diligentes em trabalhar nessa terra que cada um recebeu. we must be diligent in working on this land that we have received. Não vamos ser preguiçosos. Let's not be lazy. Por isso ele fala, versículo 5, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. That is why he says in verse 5, but also for this very reason, giving all diligence, Associai add com a vossa fé a virtude. to your faith virtue. Trabalhe nessa fé. Work on this faith. Trabalhe nessa terra que Deus te repartiu para você. Work on this land that God distributed to you. Trabalhar como? And how do we work? Trabalhar com a palavra. We work with the word. Aí, trabalhando com a palavra, você vai associar a sua fé subjetiva que já tem Working with the word, you're going to associate with the subjective faith which you have. com a virtude. You're going to add your faith with virtue. Você já tem a fé subjetiva. You have the subjective faith already. Vamos acrescentar a ela a virtude. Let's add to it virtue. Vamos crescer. Let's grow. Vamos ter progresso. Let's have progress. Não fica parado. Do 1 not, ano, 2 anos, 3 anos, é o mesmo cristão. do not stay idle for 1 year, 2 years as the same believer. Não, same vamos Christian. crescer. No, let's grow. Vamos acrescentar a nossa fé a virtude. Let's add to our faith virtue. A virtude, irmãos, é a energia da vida para fazer algum trabalho. And virtue, brothers and sisters, is the energy of life to do the work. Sem energia não há trabalho. Without energy, there is no work. Toda energia é para trabalho. All the energy is Meu meant amigo. to execute the work. Tudo que você come tem que virar energia Right? I mean, para trabalhar. everything you eat Tá? must turn into energy for work. Por que você se alimentou hoje de manhã? Why did you eat this morning? Porque você está respirando. Why are you breathing? Você sabia que o alimento que você come vira nutriente. Did you know that the food that you ate turns into nutrient? Que é suprido, que é lançado para a corrente sanguínea através do intestino. Sabia disso? Which goes to the bloodstream through your intestines. O seu intestino absorve os nutrientes do alimento Your intestine will absorb the nutrients of the food. e joga na circulação da vida, Will throw it on the circulation joga of na life, circulação sanguínea. on the bloodstream. E o sangue faz um trabalho, distribui alimento para cada célula. And the blood has its own work, distributing food to each and every cell. Mas não só isso, But not only that, os seus pulmões colaboram também, your lungs also help, colocando oxigênio na corrente sanguínea putting oxygen on the bloodstream e retirando gás carbônico. and removing the carbon dioxide. Então, no seu sangue, na circulação da vida, So in your blood, on the circulation of life, tem dois elementos: there are 2 elements, nutriente e oxigênio. nutrients and oxygen. Para que serve esses dois elementos? What are these 2 elements for? Quando entram na sua célula, When they enter into your cell, esses dois elementos se juntam
These two elements, they unite together provocam a combustão. and they provoke this combustion. E a combustão fornece energia. And combustion will provide you with energy. Como é que seu carro anda? How does your car runs? Combustível, gasolina With the fuel, which is gasoline, e oxigênio também. and also with oxygen. E no pistão, no cilindro, On tem uma câmara de combustão. on the piston, on the cylinder, there is a chamber of E combustion. quando o pistão pressiona essa câmara com gasolina e oxigênio, And when the piston puts pressure on this chamber with gasoline and oxygen, acende-se uma centelha, a vela, there is a spark, e acontece uma explosão. and then an explosion happens. E essa combustão fornece energia para o carro andar. And this combustion will provide energy for the car to run. Você sabia que o seu corpo humano também funciona a combustão? Did you know that the human body also works through combustion? É nutriente e oxigênio. The nutrients and the oxygen. Aí fornece energia. Then it will provide you with energy. Você tem energia para pular, You have the energy to jump, para andar, to walk, para trabalhar, to work, para realizar o trabalho. to do some work. Espiritualmente é a mesma coisa. And spiritually, it is the same. O Senhor te dá nutriente através da sua The palavra. Lord gives you nutrients through the word. Ele dá o espírito como oxigênio. He gives you spirit as the oxygen. Juntando a palavra com oxigênio, When you put together the word with the oxygen, palavra com espírito, word and spirit, dá explosão, there is an explosion. dá energia. There is energy. Aí você tem energia para pregar o evangelho, Then you have the energy to preach the gospel, energia para fazer imersão, energy to do immersion, energia para trabalhar para o Senhor. energy to work for the Lord. Vamos continuar. Let's continue on. Isso aqui ainda é o final da última mensagem, This da is outra still mensagem. the end of last message. Eu vou ter que correr um pouco aqui, tá? I'm gonna to speed up here. Então, nós não podemos deixar nossa fé passivamente parada. So you should not leave our faith idly. A fé não pode ficar estática. Faith should not remain static. A nossa fé precisa ser dinâmica, Our faith must be dynamic. precisa ser energizada para produzir algo para Deus. It must be energized to produce something to God. Eu sei que vários de vocês adolescentes são muito proativos. I know that many of you teenagers are very much proactive. Essa energia que Deus está te dando na palavra, This energy which God is giving you through the word. vocês já estão fazendo uma planilha de todos os seus contatos. You already have a worksheet with all your contacts. E já muito diligentemente mandando essas mensagens de vida para todos os seus And contatos. diligently you're sending all these messages of life to all of your contacts. E convocá-los para um vem e ver ou para uma atividade da igreja. And you're calling them to come and see or some activities in the church. Vocês já estão realizando a obra de Deus. You are already doing the work of God. Então a palavra fornece a energia para a nossa fé e por isso devemos praticar a imersão na So palavra. the word supplies us with the energy for our faith. That's why we need to do immersion in the word. Aí acrescentar e também vamos continuar. Let's continue. Com a virtude, o conhecimento. And with virtue, knowledge. Esse conhecimento, né, é o suprimento do conhecimento de Deus e de Jesus, que vem pela provisão da palavra e do poder divino que há na palavra. And this knowledge is the knowledge of God and of Jesus. And it comes by the provision of the word and the divine power, Não which is in the word. não é um conhecimento teórico. It is not a theoretical knowledge. Não é conhecimento doutrina. It is not a doctrinal knowledge. Mas quanto mais você tem a energia da vida, But the more you have the energy of life, você passa a conhecer melhor o Senhor, conhecer a Deus.
You start to knowing the Lord better, knowing uma- God better, de maneira subjetiva. in a subjective way. Você tem experiência. You have experiences. Antes, para você, Deus é apenas aquele Deus de longe. Before, God for you was someone far away. Mas hoje, Deus para você é alguém tão próximo. But today, the Lord is for you someone close to you. Você tem experiência todos os dias com Ele. You have experiences with Him every day. E com o conhecimento, vamos acrescentar o domínio próprio. And with knowledge, let's add on self-control. O que é domínio próprio? É autocontrole. And this self-domain is self-control. Aquele que tem domínio de si, domínio sobre seus desejos e paixões, The one who has self-control, control over his passions and desires. temperança, qualidade de quem é moderado ou comedido, ou sobriedade. Has temperance. He's sober. Não é uma pessoa, né, que não tem sobriedade. It is not someone who is not sober. Ele sabe quando está cometendo excesso, ele freia. He knows when he is exceeding, then he stops. Ou quando ele está desapercebido, ele precisa acordar. Or when he is not paying attention, he must wake up. E tudo isso vem pela palavra de Deus. And all of that comes from the Word of God. A palavra de Deus nos traz fé, virtude, The Word of God brings us faith, virtue, conhecimento knowledge, e domínio próprio. and self-control. Não é meramente uma qualidade do homem natural. It is not just quality of a natural man. E com o domínio próprio, a perseverança. And with self-control, there is perseverance. Você vai progredindo, você vai crescendo. So you're progressing, you're growing. E o próximo passo é perseverança. And the next step is perseverance. Perseverança em grego é hypomone. And perseverance in Greek is hypomone. Hypomone, Que significa estabilidade, constância, which means stability. Consistency. característica de uma pessoa que não desvia do seu propósito, The characteristics of a person who do not deviate from his goal. de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. From his loyalty and godliness, even before provocation and sufferings. Nós temos falado para os nossos adolescentes lerem o livro Resiliência. We've been telling our teenagers to read that book, Resilience. Resiliência é um livro que retrata a biografia do irmão Dong. And this book, Resilience, it is a biography of our brother Dong. A maior qualidade para um servo de Deus ser usado por Deus é a perseverança. And the great quality of a servant of God to be used by God is perseverance. Se você é alguém que quer lutar pelo reino de Deus, If you are someone who wants to fight for the kingdom of God, luta de reinos é guerra. and a fight between kingdoms is a war. Luta de reinos vai produzir muita perseguição. And in a fight between kingdoms, there will be a lot of persecution. Muitos sofrimentos impostos pelo diabo. And much suffering will be imposed on you. Muita difamação, Defamation muita calúnia. and lies. Muitas mentiras vão falar contra você. Many lies will be spoken against you. Você suporta? Can you withstand that? Você vai perseverar? Are you going to persevere? Ou vai chegar um momento da pressão e dizer, eu desisto? Or when the time of pressure comes, you will say, I give up. Todo aquele que quer ser usado pelo Senhor precisa ser perseverante. All of those who want to be used by the Lord must have perseverance. Enquanto Jesus viveu aqui na terra, ele foi perseverante. And while Jesus lived here on earth, he was Ele estava he had perseverance. determinado em fazer a vontade do Pai. He was determined to do the will of the Father. Eu não tenho tempo aqui mencionar vários versículos. I do not have time to mention a lot of verses. Certa vez, eles, por Jesus ter multiplicado os pães, queriam fazer Jesus rei.
Once, when Jesus multiplied the loaf, they wanted to make him king. Porque o povo queria ter um rei que lhe desse comida de graça. Because people wanted to have a king who will give them food for free. Era a oportunidade de Jesus ganhar uma grande fama aqui na terra. That was an opportunity for Jesus to gain much fame on earth. Mas Jesus saiu do meio deles, foi orar. Jesus went away from them to pray. Ele não veio para isso. He did not come for that. Ele veio para fazer vontade de Deus. He came to do the will of God. Ele era focado em fazer a vontade de He Deus. was focused on doing the will of God. Não veio para fazer sua própria obra. He did not come to do his own work. Irmão, não estamos aqui para fazer a nossa própria obra. Saints, we're not here to do our own work. Não estamos aqui buscar a nossa própria fama. We're not here to seek our own fame. Ter grande multidão de seguidores. To have a multitude of followers. Não. No. Estamos aqui perseverante em fazer a vontade do Pai. We are here persevering on doing the will of the Father. Que a igreja seja edificada. That the church may be edified. Que o evangelho do reino seja pregado. And that the gospel of the kingdom may be preached. Para que o Senhor possa voltar. So that the Lord may come back. Isso é o único que determina as nossas ações. This is the only thing that determines our actions. Aquele que perseverar, um servo de Deus a característica principal é a perseverança. Como eu já falei, vou ler um versículo com vocês, 2 Coríntios 6. I'm going to read a verse with you as I share. The servant of God has a characteristic of perseverance. 6, versículo 4. 2 Corinthians 6, verse 4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. But in all things we commend ourselves as ministers of God. Na muita paciência, que pode ser traduzido também para muita perseverança. In much patience, which can be translated into perseverance. Nas aflições, In tribulation, nas privações, in needs, nas in angústias, distresses, nos in açoites, stripes, nos prisões, in imprisonment, nos tumultos, tumult, nos trabalhos, labor, nas in vigílias, sleeplessness, nos jejuns. in fastings. Você percebeu? Um homem de Deus vai passar por todas essas pressões. And you realize the man of God will go through all this pressure. Será que vai chegar um dia, eu desisto. There will be a day when you will say, "Oh, I give Eu up. vou cuidar da minha vida. I will take care of my own Não life. quero saber nada disso I mais. don't want to have to do É muita with anything pressão. of that. É Too muito much pressure, sofrimento. too much suffering, Muita mentira. too many lies." Aí o Senhor não consegue fazer sua vontade. So then the Lord won't be able to do His will. Então a fé tem que crescer até você ter perseverança. So faith must grow and grow until you have perseverance. E de perseverança vai para onde? And from perseverance, where it goes to. Acrescentai a perseverança à piedade. And to perseverance, you will add godliness. Piedade em grego eusebeia, And godliness in Greek is eusedia, que significa a qualidade de quem tem reverência e respeito a Deus. who means the quality of someone who has a reverent fear for God, Ou fidelidade a or Deus. someone who's faithful to God. Em outras palavras, deve significar um viver que expressa essa qualidade de reverência e fidelidade a Deus. In other words, it must mean living that expresses this reverence towards God. Expressa Deus. It expresses God. Alguém que no seu viver, alguém que quando outra pessoa olha, fala, essa pessoa tem reverência a Deus, tem fidelidade a Deus. It is someone that when someone else looks at him, at his living, it will see that that person expresses God. Deus é manifestado no meu viver. God is expressed through my living. E acrescentai a piedade, a fraternidade. And we must add to godliness the brotherly kindness. A fraternidade aqui é Filadélfia. This brotherly kindness here is Philadelphia. É amor dos irmãos. It is the love between the brothers. Só assim, irmão, nós vamos chegar no amor dos irmãos e amor entre os irmãos. Then we will arrive at the
love between the brothers. Você vê que esse amor aqui não é amor natural. And you can realize that this love is not the natural love. Não é amor de comer pizza juntos. It is not that love of eating pizza together. É um amor que veio crescendo desde a fé, It is a love that grows from faith, a virtude, virtue, conhecimento, knowledge, domínio próprio, self-control, perseverança, perseverance, a piedade godliness, e o amor fraternal. and then brotherly love. E aí, o amor entre nós, irmãos, é o amor verdadeiro, And then this love among ourselves is the true love, que vem da palavra de Deus. which comes from the Word of God. Podemos voltar a ver 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, We can turn to 1 Peter chapter 1, 22, 23. verse 21, 22, 23. 22 and 23. 23, yeah. Tendo purificado a nossa alma pela vossa obediência à verdade. Since you have purified your souls in obeying the truth. Quando você obedece à verdade, a sua alma é purificada. When you obey the truth, your soul is purified. É o mesmo que Paulo fala em Efésios 5, a lavagem de água pela palavra. It is the same that Paul says in Ephesians 5, the washing of the water by the word. Quando a sua alma é purificada pela lavagem de água pela palavra, aí surge o amor fraternal. When your soul is purified by the washing of water by the word, then the brotherly love comes up. Não é que eu decido amar os irmãos. It is not that I decide on loving the brothers. Irmão, eu amo você. Oh, brother, I love you. Não é esse amor. No, it is not that love. O amor que vem do crescimento de vida. It is the love that comes from the growth. O amor que vem pela palavra. It is the love that comes from the word. Vem pela verdade de Deus. Comes from the truth of God. E é uma realidade da vida divina. And it is a reality of the divine life. Por isso aqui diz o amor fraternal não fingido. So that's why it says it is the brotherly love, the sincere love. É fácil ter um amor fraternal fingido. It is easy to have a love that you're pretending. A fake Irmão, love. eu te amo muito. Brother, I love you very much. Mas na primeira oportunidade, dou uma facada nas costas dele. But on the first opportunity, you're going to stab him on the back. Não é esse amor. It is not that O love. amor não fingido. It is a sincere love. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Love one another fervently with a pure heart. Esse amor ardente só pode vir pela vida de Deus. This fervent love can only comes from the word, the life of God. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible. Quer dizer, isso não vem da vida normal humana. In other words, this does not come from the natural life, Ele vem human life. do novo nascimento. It comes from the new birth. Vem da semente incorruptível, It comes from the incorruptible seed. mediante a palavra de Deus que vive, a qual vive e é permanente. Through the word of God which lives and abides forever. Então a palavra de Deus nos supre esse amor fraternal. So the word of God supplies us with this brotherly love. E terminando aqui, o amor fraternal vai para o amor. And concluding here, the brotherly love goes to love. Versículo 7, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Verse 7, to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love. É o auge, é o máximo. This is the peak. Desenvolvimento da fé subjetiva até chegar no seu pico, que é o amor. The subjective faith is being developed until it reaches its peak, which is love. O amor é o amor de Deus. And this love is the love of God. O amor ágape. It is the agape love. Isso está em 1 João capítulo 4, And this is in 1 John chapter 4, versículo 8. verse 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois
Deus é amor. He who does not love does not know God, for God is love. Versículo 16. Verse 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. And we have known and believed the love that God has for us. God is love. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. And he who abides in love abides in God, and God in him. Versículo 12: Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Verse 12. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and his love has been perfected in us. Quando nós chegarmos a esse nível do amor ágape de Deus, When we reach this level of the agape love of God, a edificação da igreja já terá sido realizada. the edification of the church will be fulfilled. Porque em Colossenses 1,14, Because in Colossians 3:14, 3:14, ali diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. here it says, but above all things, all these things, put on love, which is the bond of perfection. Em português, nós temos uma versão que diz: o amor é o que nos une com perfeição. In Portuguese, there is a version which says that love is what unites us with perfection. O que Deus quer obter através do nosso crescimento, nosso desenvolvimento da fé, What God wants to obtain through our growth and development of the faith. não é monte de irmãos espirituais, It is not a bunch of brothers, spiritual brothers. para ele colocar na Nova Jerusalém como troféu. He can display on the New Jerusalem as a trophy. Não, Deus quer uma edificação. No, he wants an edification. Deus quer edificar sua casa. He wants to build up his home. E o elemento que realmente edifica e nos une é o amor. And the element that truly edifies and unites us is love. Sem o amor de Deus, não há elemento que nos une. Without the love of God, there is no element that unites us. Eu e você, por mais que tenhamos amizade, You and I, no matter how our friendship is, não realiza a edificação. they won't be able to do edification. O amor é o único que nos conecta, nos liga Love is the only thing that can connect us and com, bonds us com perfeição. with perfection. Vai nos unir para sempre. Will unite us forever. Por isso precisamos crescer, 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 crescer até alcançar o amor That's why ágape. we need to grow and grow and grow until we reach the agape love. Senhor Jesus. Lord Jesus. Aqui eu tenho versículos. Bom, não se preocupe, eu não vou terminar toda a mensagem 23, Don't assim worry. como não terminei a mensagem I'm 22. not going to conclude message 23 as I did not conclude Não se message preocupe, 22. Don't worry. vamos talvez terminar aqui no versículo 11 só. Não vamos terminar. Perhaps we're going to just go until verse 11. Mas, irmãos, eu preciso mostrar para vocês a edificação da igreja em Efésios 4. But saints, I must show you the building up of the church in Ephesians 4. Versículos 15 e 16 Verses 15 and 16. indicam o que Deus quer. They indicate what God wants. Aqui diz: mas seguindo a verdade em amor, But here says, but speaking the truth in love, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. may grow up in all things into him who is the head, Christ. O que é seguir a verdade em amor? What it is to follow the truth in love. A verdade vem pela palavra. Truth comes from the word. Se você continua buscando a verdade, buscando a palavra,
to continue following, seeking the truth, the word, você vai alcançar o amor reach love, o amor ágape. the agape love. Isso é, na palavra da verdade, faz você alcançar o amor de Deus. In other words, the word of truth will cause you to reach the love of God. E nós cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. And we will grow in all things into him who is the head, Christ. Cristo reina. Christ reigns. Cristo governa a minha vida He rules my life por meio da palavra. through the word. Eu sou um membro do corpo de Cristo que cresce pela cabeça. I am a member of the body Na of cabeça, Christ ligado à who cabeça. grows in the head, connected to the head, Aí de quem todo o corpo, de Cristo, todo o corpo, from whom the whole body, bem ajustado e consolidado, joined and knit together, pelo auxílio de toda junta, but by what every joint supplies, e segundo a justa cooperação de cada parte, according to the effective working by which every part does. não há maneira de nós nos ajustarmos e consolidarmos. There is no other way for us to be knit and joined together. Essa palavra bem ajustado, bem consolidado, tem o sentido de trama e como This E word of urdidura. being joined and knit together has the meaning of de tecer um tecido, the warp and the web. tecer um tecido, The sheet, doing a cloth, a fabric. making a fabric. É. Então você tem fios longitudinais e fios transversais. You have the transverse and longitudinal threads. Fios longitudinais vêm de Deus. The longitudinal threads, they come from God. O amor de Deus The love of God. faz com que nós amemos uns aos outros transversalmente. And they cause us to love one another transversely. O amor de Deus love produz of God o amor fraternal. Produces the brotherly love. Nós amamos uns aos outros. We love one another. Nós somos ajustados uns com os outros. We are adjusted with one another. Consolidados uns com os outros. Consolidated with one another. Acho que tem alguma tradução em inglês, é compactado uns com os outros. Yeah, I think there is a translation in English which says that we are compacted with one another. E quem é o único que consegue nos unir assim? And who is the only one who can unite us Tão like that? justamente, tão juntos. So knit together. Irmãos, é o amor. Saints, it is love. Por isso ele fala, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. That is why it says that according to its effective working by which every part does its share. Deus não está olhando para nós quem é o mais espiritual entre nós. God is not looking at each one of us thinking who is more spiritual. Deus quer ver uma edificação. He wants to see an edification. Estamos trabalhando nesse edifício We are working on this building e ligados em amor. and we are connected in love. Então vamos lá, voltar lá para 2 Pedro. So let's turn to 2 Peter. Vamos ter que falar para o Instituto, vou ter que criar mais uma mensagem, viu? Gonna have to tell the Institute to create another message. Então vamos lá, vamos continuar aqui. So let's continue on. Pois, versículo 9. Verse 9. Versículo 8, perdão. Verse 8. Porque Sorry. estas coisas existindo em vós For if these e em things vós are aumentando, yours and abound, que estas coisas são? what are these things? São essas coisas que ele acabou de dizer. These are the things we have A just fé, spoken about. a fé, a Faith, virtude, virtue, conhecimento, domínio knowledge, próprio, Self-control, a perseverança, perseverance, o amor fraternal
brotherly love, o amor. and love. Então, se essas coisas If these things não só existindo, mas precisa crescer. not only exist in you, but they must grow. Você pode dizer, mas eu tenho um pouco de cada. You may say, oh, but I have a little bit of everything. Eu tenho um pouco de virtude. I Eu have, tenho um pouco de conhecimento. I have something of Eu virtue tenho um and pouco knowledge. eu tenho um pouco de conhecimento, I have domínio próprio. little bit of knowledge and self-control. Eu tenho um pouquinho de perseverança. I have a little bit of O amor perseverance fraternal e o amor. and brotherly love and love. Mas não pode só existir. But they should not be in you, Tem que crescer. but they must abound. Não deixe a sua fé ficar no estado estático. Do not let your faith remain in a static way. Por isso, irmão, vamos amar a palavra. That's why, saints, let's love the word. Mesmo que você seja alguém muito ocupado no seu trabalho. Even if you are someone very busy at your Você fala, work, eu não tenho tempo. you might say, I do not have Mesmo que time. de manhã cedo você tem que sair correndo. Even if early at the morning you have to rush, Pega uma folhinha dessa. take immersion sheet. The immersion sheet. Né, Reverino? Dá Right, para pegar Reverino? isso? Can you Pega uma folhinha use de that? manhã. Take this. Vou sair correndo para o meu trabalho. Pega o carro, You're going to your work. You're on your car. no semáforo, At the traffic light. fechou. Red. Amém? Amen. O apóstolo Pedro se apresenta no início da sua segunda epístola como Simão Pedro. Seu nome original era Simão. Não, você pode The Apostle Peter aproveitar o tempo introduces himself. ou não pode? You can take advantage of time, right? Acredite que essa pouca palavra vai sustentar você. Believe that this small portion of the word will supply you. E vai levar você a ter mais sede, né? Daqui a pouquinho, na hora do almoço, você vai pegar para ler mais um pouco. And will cause you to be thirsty. So by lunchtime, you will take it again. Não precisa dizer, não vou ler a Bíblia todo de uma vez, não. You don't have to say, oh, I'm going to read the Bible at once. Começa com pouco, No, start with something small. vai mudar a sua vida. It will change your life. Aí a sua fé não ficará estática. Then your faith won't stay static. Mesmo que a uma velocidade menor, mas vai estar crescendo. Even if it is at a slow pace, but Então, it will grow. essas coisas existindo e crescendo em vós So these things are yours and abound. fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos. You will be neither barren nor unfruitful. Isso não inativo, quer dizer, você não está em inatividade. A sua fé não está inativa. Inactive means that you are not inactive. Your faith is not inactive. A sua fé não está parada. Your faith is not idle. A sua fé está em atividade. Your faith is in activity. Mas nem toda atividade indica ser frutuoso. But not every Frutífero. activity means that you are fruitful. Então você tem que buscar ser ativo, mas também produzir fruto para o Senhor. So you must be active, but also produce fruit to the E Lord. você vai estar tão alegre aquele dia, com pouca palavra que você desfrutou de manhã. And on that day you will be so joyful with that little portion of the word that you enjoyed in the morning. Primeiro contato que você teve de manhã, você já deixou de ser ativo. A palavra já fluiu para outra pessoa. At the first opportunity you have a contact in the morning, you will be active and the word will flow to another person. E de repente você vai produzir um fruto. And all of a sudden you will bear fruit. Essa pessoa vai falar: eu estou procurando uma igreja para reunir. And that person will tell you, I'm looking for a church where I can meet. Eu sinto que você vai me indicar uma igreja And I certa. think will guide me to the right church. Você produziu um fruto. You produced a fruit. Por isso, não vamos ficar inativos So let us not be inactive, e infrutuosos barren, neither unfruitful, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Então, certamente esse pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo So certainly this full knowledge of the Lord Jesus não Christ, pode indicar conhecimento doutrinário, it is not a doctrinal knowledge, mas é um pleno conhecimento adquirido pela
circulação da vida que vem da palavra. but it is the full knowledge which we gain by the circulation of the life. Que nos capacita a realmente conhecer o Senhor de fato e em experiência. Which makes us capable of knowing the Lord in fact, in reality, in experience. Versículo 9. Verse 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego For he who lacks these things is short-sighted, e esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from his old sins. Aquele que não tem essas virtudes crescendo nele, The one who does not have these virtues growing in him. aqui fala é cego. Essa palavra em grego, sabe o que significa? Here it says he's short-sighted. Do you Vem- know what this word in Greek means? Aqui fala vendo o que está perto. He sees what is close to him. Essa palavra vem do mesmo radical que quer dizer aquele que fecha os olhos porque vê um facho de luz muito forte. This word comes from the same root of someone who closes his eyes when there is a strong light close to him. Quando você está dirigindo o carro, When you're driving your car, de repente vê uma luz muito forte. and all of a sudden a strong light comes. Você então fecha um pouco os seus olhos, Then mas you close your eyes a little bit. aí você olha para o mais perto, Then you look at what is close to you, near to you. para não ficar ofuscado com a luz forte. So the light won't blind you. Sabe o que significa isso? Do you know what that means? Significa o Senhor quer te dar uma luz forte na palavra. The Lord wants to give a strong light in the Word, Mas você não quer ver. but you do not want to see it. Você então, por causa da luz forte, você olha para perto. But because of the strong light, you will look closely. Quando você olha para perto, você olha a sua situação. When you Você look olha para a sua necessidade, as coisas míopes. When you look at what is close to you, you only see your situation, your Você needs. acabe ser um míope espiritual. You will be spiritual short-sighted. Você não consegue ver o que a luz da palavra quer te mostrar. You cannot see what the light in the Word wants to show you. Aí você se esquece até da purificação. Then you forget even of the cleansing. Você até deixa de ter clareza até nas coisas básicas. Even on the basic things, you won't have clarity. O perdão dos pecados. The forgiveness of sins. As coisas básicas da vida cristã. Basic things of Christian life. Por isso, irmãos, vamos procurar, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. That's why, saints, verse 10. Therefore, brethren, be even more diligent Confirmar a vossa vocação e eleição. to make your call and election sure. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. For if you do these things, you will never stumble. Vamos trabalhar no quinhão da terra que Deus nos deu. Let's work on the portion of the land that God gave us. Lembra-se que o Senhor te deu uma porção da terra. Remember, the Lord gave you a portion of the land, Que é igualmente preciosa quanto ao do seu irmão. which is equally precious as the land that was given to your brother. Não deixe que apenas o seu irmão esteja avançando, crescendo. Do not let your brethren grow, only him grow. E você, depois de 5 anos, está no mesmo lugar. And then you, after 15 years, you are at the same place. Vamos buscar com diligência cada vez maior. Let's seek with diligence. Aqui diz: buscai, procurai com diligência cada vez maior. Here says, let's seek, be even more diligent. Com certeza, se você estiver buscando junto com os que estão buscando de perto, For sure, if you're seeking together with those who are seeking closely, a sua diligência vai aumentar. your diligence will grow. Porque você é encorajado por esses que estão buscando de perto. Because you are encouraged by those who are seeking closely. Irmão, nós temos encorajado os irmãos líderes das igrejas a correr de perto.
Saints, we've been encouraging the leading ones in the church to follow closely. Hoje, onde tem uma conferência regional lá no Brasil, Today, wherever there is a conference, a regional conference in Brazil, muitos irmãos líderes estão correndo atrás, many leading ones, they are going there porque eles viram o benefício de seguir de perto a palavra. because they realize the benefit of following the word closely. Se você anda junto com aqueles que seguem de perto a palavra, If you walk together with those who follow the word closely, você vai buscar o Senhor com diligência cada vez maior. you will seek the Lord with even more diligence. Se você se afastar, But if you stay away from se distanciar, you're at distance, você corre perigo de tropeçar. you run into a dangerous situation, stumbling. Vem uma palavra negativa, If a negative word comes in, você balança. you will be shaken. E você balançando, você prejudica toda a sua família. And when you are shaken, you will damage your whole family. E não só isso. And not only that, Você buscando com diligência, if you're seeking diligently, você vai poder entrar na manifestação do reino dos céus. you will enter into the manifestation of the kingdom of E heaven. só os vencedores entrarão. And only the overcomers will enter in. Versículo 11. Verse 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada For so an entrance will be supplied to you no abundantly reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Pedro falou tudo isso Peter said all of that é para te ajudar a buscar mais. to help you to seek even more. Não seja preguiçoso. Do not be lazy. Você está indo bem. You are doing well. Não deixe de seguir de perto. Do not stop following closely. Use a sua diligência cada vez maior. Use your diligence even more. Esteja junto daqueles que buscam. Stay together with those who are seeking, Corre atrás da palavra. who are going after the word. Você vai ser amplamente suprida a sua entrada no reino. Your entrance to the kingdom will be abundantly supplied. Quando chegar no momento da grande tribulação, When the time of the great tribulation comes, nós não estamos longe. we are not far away from that. A situação mundial está muito confusa. The world situation is very confused. Guerras, rumores de guerras, Wars and rumors of wars, inundação, floods, desastre, tragédias disasters, estão tragedies, acontecendo, they're all happening. mas Deus está olhando para a sua igreja para terminar essa era. God is looking at his church to finish this age. Quando o evangelho do reino for pregado a toda a terra habitada, When the gospel of the kingdom is preached to all inhabited earth, então virá o fim. then the end will come. E nós falamos na África do Sul. And we shared in South Africa. Enquanto isso, Deus está preparando um filho varão. In the meantime, Christ is preparing the man Esse child. filho varão é formado por esses que lutam pelo reino. And this man child is formed by those who fight for the kingdom. E esses que lutam pelo reino, irmãos, têm essa diligência de buscar crescimento. And those who fight for the kingdom, they have this diligence of seeking the kingdom, E quando fighting for the kingdom. você vai no que daqui a pouco vai surgir um homem que vai colocar essa situação caótica do mundo em um momento de paz. And really soon, a man will come up who will turn this chaotic situation of the world into a peaceful situation. E vai se firmar uma aliança de 7 anos. And this man will form a covenant of 7 years. E quando o mundo todo respira aliviado, finalmente, paz e segurança. And when the whole world is breathing relieved, finally peace and safety, Passam-se 3 anos e meio e ele quebra a aliança. 3.5 years will go by, and then he will break this Aí covenant. inicia a repentina destruição. And then the destruction, sudden destruction will happen. Mas o filho varão será arrebatado por Deus antes disso. But the man child will be ruptured by God before that. Você quer fazer parte do filho Do varão? you want to be part of the man child? Então, busque isso.
So seek that. A você será suprida a ampla entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. To you will be supplied abundantly the entrance into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus. Do contrário, você será deixado na grande tribulação, Otherwise, you will be left at the great tribulation, onde não haverá liberdade de comprar, vender, trabalhar. where there won't be freedom to buy and sell and to work. Quem estiver nessa faixa de conflitos vai ter que fugir para o deserto. Whoever is on this area of conflict will have to flee, to go away to the wilderness. Mas não tem problema, nós preparamos na América do Sul um lugar para você ficar. But this is not a problem. We are preparing in South America a place for you to stay. Milhões de livros nós distribuímos ali, vai alimentar os filhos de Deus durante a grande tribulação. Millions of books have been distributed to feed the children of God during the great Pegue um tribulation. avião e vai para lá. You can get on a plane and go there. Fica lá mais 3 anos e meio, And you stay there for another 3.5 years. mas eu não quero ficar. But I don't want to stay there. Eu quero ser arrebatado. I want to be raptured. Quero ser o filho varão. I want to be part of the man child. Por isso, irmãos, vamos buscar com diligência cada vez maior. That's why, saints, let's seek with even more diligence. Depois, não culpe que o Senhor não te avisou. And later on, do not put a blame on the Lord saying that He did A not palavra warn dessa you. manhã foi uma advertência para todos The nós. word this morning was a warning to all of us. E que o prêmio para quem buscar será o reino. And the prize for those who are seeking will be the kingdom. Que o Senhor ainda nesses anos produza muitos vencedores aqui na América do Norte. May the Lord in this coming years may produce many overcomers O in Senhor North America. não esqueceu dessa região. The Lord did not forget about this region. Por isso nós estamos aqui pregar o evangelho do reino, That's why we're here preaching the gospel of the kingdom, justamente para muitos possam viver como nós, with a goal that many may live just like us ser vencedores, and to become overcomers, para também ser arrebatado e participar da manifestação no reino dos céus. so that they may be raptured and be part of the manifestation of the kingdom of heaven. Senhor abençoe vocês. May the Lord bless you all. Amém. Amen. O amor de Deus faz, irmãos. Ela nos cola, nos une, nos conecta, nos liga uns com os outros. Uns com os outros através de quê? Através do amor. Sua muita misericórdia, nos regenerou, nos fez nascer de novo, nos regenerou para uma viva esperança.